já faz tempo que nos acompanha aqui, continue. Se você é novo, seja muito bem-vindo. E aí dispara aí esse aviãozinho aí pra galera, porque a galera às vezes tá lá mexendo no Instagram, não sabia que tinha live, já clica lá, vai cair direto aqui, tá bom? Então já aperta aí o aviãozinho pra galera e vamos... Opa! Olha essa caneca! Caneca! Da Opa! Da armadura, amor! Caneca Muito da bem. armadura, ó. Cadê a fotinho? Vamos. Tem uma espada aqui, ó. Aqui Vamos desse ver. lado tem. Opa! Ó, uma armadura real. Armadura. A gente ganhou agora no congresso em São Paulo. Não sabemos de quem. Você, por Olha, favor, na se meio daquela manifeste. loucura lá. Olha, uma espada. Agora posso ir? Né? Agora você Agora pode. Você pode tá ir. liberado. Eu voltei! Isso aí. Cafezinho, vamos tomar café nessa caneca doida aqui, ó. Muito obrigado, família. Caneca do guerreiro, né? Vamos lá. Né? Tem o escudo, espada, tem a armadura, tem o capacete, tem a espada. Diferente, né? Olha aí, ó. Vamos lá. É isso aí, família. Glória a Deus, escola de oração. Estamos aqui já vocês estão quase se formando, hein? Tenho falado de muitos temas importantes aqui sobre oração e hoje não vai ser diferente, né? Antes disso, eu vou dar um recado aqui, pessoal da região de Santa Catarina, Paraná, pessoal aqui da região nossa aqui, do estado de Santa Catarina, pessoal do Paraná, pessoal também de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Esse final de semana nós vamos ter o mini congresso de intercessão, que é a ideia, que na verdade é um teste que estamos fazendo para o ano que vem. Nós temos o nosso congresso internacional lá na sede e depois fazemos esse congresso em regiões. Então, no sul, vamos fazer na região norte, nordeste, vamos fazer na região ali Rio de Janeiro, né? E vamos distribuir em 3 ou 4, 5 mini congressos nas regiões para capacitar o pessoal e dar esse despertar da oração e da importância da oração nesses dias, tá? Então esse final de semana nós vamos ter aqui na Bola de Neve Floripa, nós vamos fazer esse mini congresso aqui, na mesma unção, mesmo mover que teve em São Paulo lá, vai ser aqui também, tá? Então eu vou estar ministrando, o pastor Santos vai estar ministrando também e vou estar lançando aqui, não lancei ainda em Santa Catarina aqui, o meu novo livro, deixa eu ver se eu viro aqui para vocês verem, aqui ó, Paulo, tá? Aqui tá Daniel, Paulo, tá? Livro aí que acabou fresquinho, foi lançado no Congresso de Intercessão, né? E fresquinho aí. Então esse final de semana também lanço aqui no Congresso de Intercessão. Como que vai funcionar? Você que é da região, nós vamos aqui abrir as inscrições daqui a pouquinho, 11h30 da noite, nós vamos abrir as inscrições aqui, tá? Corre lá, não são muitas vagas, corre para que você possa estar conosco presencialmente ali, receber essa nova liberação e essa nova unção que Deus tem derramado e tem nos impactado e pedido para nós liberarmos sobre o povo de Deus, que é esse novo mover, essa nova unção aí que Deus está derramando sobre nós, tá bom? Fechado, família? Então, espero vocês aqui, você que é da região, e glória a Deus. Daqui a pouquinho, às 11h30, que assim que eu encerrar aqui, estão liberadas as inscrições do congresso, tá bom? E o pessoal tá me perguntando demais aqui sobre a questão do livro também, tá? Como que funciona? A assistente da live, ela foi embora. Eu tô aqui. Então eu ia mostrar para vocês aqui o livro, eu ia dar um alô, só que ela, assim, Gente, ela serve o café aí, É porque eu tava servindo a criança queria leite. ela serve o gente. café aí, Leite gelado. para você ainda. ver como ela gosta de compartilhar com Exigente. vocês aqui nessa Olha, live. aqui apresento a vocês o livro Tá? Paulo. Ó, Paulo, vamos, tá aí, Paulo, ó, tá?
Dentro do olhinho dele tem aí o maior tesouro da vida dele, né? Nosso Senhor Jesus. Isso aí, Paulo, tá? Um livro maravilhoso, com todo carinho e caprichado aí para vocês, tá bom? Uma bênção de Deus. Então, pessoal que não pegou ainda, pode pegar ali na editora Letra Falada esse livro, tá bom? Vou marcar aqui que tem o pessoal perguntando sobre isso. Deixa eu marcar aqui nos comentários. Eu vou fixar aqui os comentários, tá bom? As pessoas querem saber se eu fui readmitida, porque você me demitiu lá no Congresso de Intercessão. Não, ainda não, né? Eu não fui. E eu tô trabalhando pra quê, gente? Né? Se nem Pra funcionário ver. eu sou mais dessa empresa. Para ver se você... Se eu consigo de volta? Isso, Tô tentando. né? Tá aí. Vamos ver aqui, só fixar aqui para vocês. Pera. Isso, tá fixado aí. Então, Editora Letra Falada, clica lá e faz seu pedido já direto ali no Instagram deles. E a gente pensa em alguma coisa legal para vocês aí. Foi um movimento violentíssimo aqui essa semana aqui. O pessoal pediu alguma ajuda porque no congresso acabaram os livros e pediram uma ajuda. A gente fez uns 2 dias aqui de frete grátis. Foi uma confusão aqui, tá? Se você não pediu, pede lá para eles, tá bom? Muitas pessoas. Muitas pessoas. Querendo saber aonde que se inscreve para esse congresso, onde que vai liberar esse link. Tá, o congresso se inscreve ali no Bola de Neve Floripa, tá? No Instagram vai ter um link. Instagram, na Bola bio, de Neve né? Floripa, na bio do Bola de Neve Floripa, você pode ir lá clicar. Inscrições são gratuitas. Gratuitas, tá? Você vai ter a oportunidade de participar de um congresso gratuitamente. Se Curitiba aí, tá? pode vir. Curitiba deve estar aqui com a gente. Aproveita, corre para cá, tá bom? Nós estamos juntos. Fechado, família? Então vamos lá. Pastora já desistiu de novo. Olha lá, canequinha, vamos. Eu não desisti, mas as crianças têm que Isso. dormir. Eu já retornarei As em breve. crianças vão ter que dormir, isso. Breve. Tá? Olha, infelizmente, o pessoal está perguntando aqui, nós não iremos transmitir, tá? No congresso. Infelizmente não, tá? Sério? É verdade. Eu represento o povo. Se as inscrições esgotarem, a gente podia pensar com carinho naqueles nossos irmãos em Cristo que não conseguiram vaga, porque essas vagas esgotaram muito rápido. Olha, o plano é não transmitir, né? Mas vamos ver aí como que vai ser, tá? Seguirei batalhando por vocês, irmãos. A pastora está batalhando aí, tá? Se as inscrições acabarem aí, a gente vê o que dá para fazer, tá bom? Fechado? E nós vamos fazer isso ano que vem umas 2, 3, 4, 5 vezes. Então já vamos entrar no tema aqui. Deus tem falado muito com a gente sobre formar intercessores, homens de oração. E não falo formar intercessores porque essa é uma palavra que ficou muito pejorativa, assim. Somente aquele grupo ora, se você precisa de uma ajuda, pede para que eles orem. Tá difícil o negócio, vamos dar o nome para oração, lá para intercessão. E a igreja foi entrando num ciclo negativo na questão do crescimento em oração. Então as pessoas começaram a confiar e a dedicar a sua vida a esses ministérios de intercessão, tá? Então Deus tem nos pedido a nós despertarmos a oração no meio da igreja. Pastores, líderes de ministério, líderes de célula, diáconos, presbíteros, não importa o ministério, não importa o cargo, não importa nada. A oração tem que ser base, tem que ser fundamento de nossa vida, tem que ser fundamento do nosso ministério. E nós estamos entrando numa nova etapa, uma nova onda de oração tem se levantado em nosso meio e nós vamos ver essa onda crescer demais na nossa nação. Se preparem porque Deus tem falado isso de diversas maneiras. Também tenho sentido no Espírito que Deus está nos levantando e nos movendo para esse novo tempo de oração. Então, vamos nos preparar, precisamos crescer em oração, nos preparar, e o tema dessa aula de hoje é sobre isso, tá bom? Então aqui eu falei sobre os 3 níveis de oração, creio nisso, creio que existem 3 níveis de oração, trabalho isso já há muito tempo, acompanho isso no ministério há muito tempo, porque são os 3 níveis da nossa própria vida
que é a carne, a alma e o espírito, tá? Então, para que nós possamos crescer em oração, nós temos que avançar nessas 3 áreas e eu vou ministrar bastante vocês hoje à noite sobre isso, tá bom? Então, a Bíblia, quando ela vem nos falar sobre alcançar e entrar na presença de Deus, chegar à presença de Deus, ela sempre usou elementos para simbolizar o que o homem deveria fazer. Tudo como sombra, como diz o apóstolo Paulo, tudo que aconteceu no Antigo Testamento era sombra daquilo que viria. Então, aquilo que aconteceu no Antigo Testamento vinha nos ensinar, veio a nos trazer o entendimento pleno daquilo, tá? Então, quando nós falamos de entrar na presença de Deus, nós vamos falar de tabernáculo, nós vamos falar de templo, tá? Tanto o tabernáculo de Moisés no deserto, como o tabernáculo de Siló, onde o profeta Samuel viveu, tanto como o templo de Salomão, tá bom? O templo ali de Salomão ali que Davi não construiu, mas seu filho Salomão construiu. Então ali era um símbolo poderoso de se achegar a Deus, de se achegar à presença de Deus. E toda vez que o povo tinha êxito em entrar na presença de Deus através daquele templo, daquele tabernáculo, daquele ambiente, nós vemos ali que o povo de Israel era abençoado. Nós vemos que curas poderosas vinham sobre o povo. Nós vemos que libertações vinham sobre aquele povo. Nós vemos que prosperidade, nós vemos que derrota de inimigos, nós vemos que paz caía sobre aquele povo, e é isso que eu e você temos que entender, e isso possa acontecer na tua vida também. Quando a tua vida de oração for crescer, quando você crescer em oração, nós possamos ver todas essas liberações da parte de Deus vindo sobre a tua história, vindo sobre a sua vida. Jesus não ensinou ninguém a adorar, Jesus não ensinou ninguém a pregar, Jesus não ensinou ninguém a fazer nenhuma das atividades que hoje são muito mais valorizadas do que a oração. Mas Jesus ensinou a oração. Ensinou a oração porque é através da oração que o ministério de adoração ou de louvor a Deus, ele cresce, ele é engrandecido. Um pregador que sabe a importância da vida de oração, ele vai causar um impacto em sua comunidade, em sua igreja, em sua geração. Então nós precisamos aprender e crescer nesse nível. Então um dos símbolos, como eu estou dizendo aqui, era, por exemplo, o tabernáculo, que era dividido em 3 etapas: átrio, santo lugar e santíssimo lugar. E isso nada mais é do que uma ilustração da nossa própria vida, porque a Bíblia diz que eu e você hoje somos o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse aos romanos: vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo e o Espírito do vivo Deus habita em vocês? Então nós vemos que o Espírito Santo habita em nós e nós sabemos a importância disso. Então, da mesma forma que tinha essas 3 divisões lá, existem essas 3 divisões em nossa vida, em nossa alma, e através disso nós nos achegamos à presença de Deus, nos achegamos ao poder de Deus, nos achegamos à manifestação de Deus. Presença de Deus é a própria visitação do Senhor em nossas vidas, é o próprio toque de sua presença em nossas vidas. Então nós precisamos crescer nesse nível de oração, precisamos avançar nesse nível de oração de uma maneira poderosa, corpo, alma e espírito. Eu vou ensinar para vocês o que significa isso e como nós rompermos isso, tá? É como se fosse uma escadinha. Nós vamos primeiro trabalhando a carne. Depois que nós rompemos a carne, nós entramos no nível de oração, no nível alma. E depois que nós rompemos o nível alma, nós entramos no nível espírito. E é aí que o Senhor quer nos levar. É nesse tipo de intimidade que o Senhor quer nos colocar. É nesse tipo de intimidade que o Senhor quer nos levar, para não termos nossas vidas de oração monótonas, vidas de oração chatas, vidas de oração ali truncadas, que parece que não vão, difíceis de romper. E nós precisamos aprender. Eu quero ensiná-los nessa noite como nós, biblicamente falando, como que nós fazemos isso, tá? Então existem 3 níveis aí de oração: nível carne, nível alma e nível espírito, e nós vamos falar sobre isso, tá? No Novo Testamento alguém falou sobre isso, Jesus falou sobre isso, a palavra de Deus fala sobre isso, sim. Vamos ler um texto bíblico aqui para dar base e fundamento. Sempre lembrem disso, tá? Sempre ensino vocês aqui, você que é novo também aprenda isso. Toda oração que não for baseada na palavra de Deus, que não for fundamentada na palavra de Deus, é um tipo de oração que pode ter o seu significado, mas não é mais importante do que outras que têm o fundamento na palavra de Deus, tá? Então, eu vou ler um texto com vocês, que está lá no livro de Mateus,
capítulo 7, versículo 7. Nunca mais você vai esquecer, Mateus 7:7, tá? 7, número da perfeição, do ciclo de Deus, do poder de Deus, tá bom? Então, Mateus 7:7 nos diz assim: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, tá? Então, se você reparar aqui, existem aqui nessas descrições de Jesus falando sobre oração. Jesus está ensinando sobre oração e ele está falando aqui: pedi, buscai e batei, tá? Então aqui nós vemos aqui os 3 níveis de oração e nesses 3 níveis nós temos que crescer. Jesus não falou isso à toa aqui, então nós vemos aqui que ele fala para nós pedirmos. Aqui é o nível carne, buscai, aqui já é o nível alma, e batei, aqui é o nível espírito. Eu vou explicar cada um deles para vocês hoje, tá bom? Então aí chama o pessoal aí para nós participarmos dessa live, depois você compartilha esse estudo com o pessoal, nós vamos pôr aqui no YouTube, depois você compartilha no YouTube ali com a galera da tua igreja, do teu ambiente, para que nós possamos entender. Então, pedi, buscai e batei. Mateus 7:7, pedi, alma, buscar, pedi, carne, buscai, alma, batei, espírito, tá? Então, por que o primeiro tópico que Jesus ensina é pedir? Porque o nível da carne, é aí que nós começamos a nossa oração sempre no nível da carne. É aquela oração difícil, aqueles minutos iniciais difíceis, até romper um negócio complicado, e geralmente ele se concentra em pedir coisas a Deus, tá? Pedir coisas a Deus. E a Bíblia diz que Deus vai te dar, tá bom? Pedir coisas a Deus. Então nós ficamos pedindo: Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo, Deus, eu preciso daquele outro, Deus, eu estou necessitado disso, Deus, abre a porta nisso, Deus, abre a porta naquilo. Só que muita gente para aí, para no nível de carne, para no nível de somente pedir as coisas a Deus, somente ter um relacionamento com o Senhor nesse nível carne aqui. Então nós temos que crescer desse nível de oração, porque senão essa oração é uma oração difícil, é uma oração complicada, é uma oração delicada, é um tipo de oração que você ora talvez 5 minutos, 10 minutos e não rompe, é aquela dificuldade, aquele tipo de oração. Eu acompanho salas de oração há 22, 23 anos já, e eu sei como que funciona isso. Quantos ficam parados no nível carne, no nível alma, no nível carne, tá? Que é esse pedir aqui, tá bom? Esse pedir aqui, e aí nós ficamos nisso. Então, o que acaba acontecendo? Quando nós não esperamos e perseveramos em oração, nós dificilmente vamos romper o nível de pedir, nível carne, tá? Então, geralmente nós pedimos, aí é uma oração monótona, uma oração chata, muitas vezes uma oração difícil, e nós não perseveramos ou esperamos em oração. Esse é um termo que você precisa conhecer, esperar em oração. Todas as vezes que você vê na sua Bíblia aí esperar em Deus, por exemplo, Isaías 40, que diz, né, os que esperam no Senhor são como os montes, então eles renovam as suas forças, não se cansam, né? Então esperar, todas as vezes que a tua Bíblia fala sobre esperar, sobre estar aguardando, estar esperando, na Bíblia está falando sobre isso, não tem algo a ver a você ficar deitado no sofá esperando algo Deus fazer ou algo acontecer. Todas as vezes que a palavra esperar fala na Bíblia, está ligada à oração, tá? Eu não tenho tempo aqui, não é o tema da oração de esperar, outro dia eu posso falar sobre isso, mas todas as vezes que você vê a palavra esperar, está falando sobre oração. Então, quando você começa a orar e não espera, ou melhorando aqui, não persevera em oração, você dificilmente vai romper o nível carne. E muita gente aqui fica no nível carne, tá? Muita gente fica aqui no nível de pedir, tá? Então você vai num culto, você começa a pedir, e é isso, se resume nisso. Então como que eu vou fazer para romper esse nível carne? Então primeiro eu preciso entender que não tem problema nenhum você pedir coisas a Deus, faz parte das nossas orações, mas ela não se resume nisso. Você não pode ficar parado nisso, você não pode paralisar a tua vida nesse nível, que é o nível principal. A carne você vai ter vontade de ir no banheiro, você vai ter fome, aí você vai falar, vou pegar um negocinho ali para comer, vou comer um negocinho. A tua carne vai jogando com você, a tua carne vai tentando te travar, te paralisar,
a tua carne vai tentando impedir de você romper, de você avançar, de você perseverar, na verdade, você esperar no Senhor. Esperar no Senhor é esperar orando, tá? A palavra de Deus diz que quando nós esperamos no Senhor, nós temos que esperar orando. É esse tipo de espera que a Bíblia nos fala, esse tipo de espera que a Bíblia nos ensina. Só que muita gente, com as distrações que a própria carne proporciona para as nossas vidas, a própria carne vai criar de empecilhos, vai criar de situações para que nós não possamos esperar e perseverar nesse nível carne. Então, aqui nós precisamos aprender, aqui de uma maneira natural, primeiramente, é óbvio, nós precisamos clamar pela ajuda do Espírito Santo, mas de uma maneira diária nós precisamos aprender o quê? Nem que você começar com 10 minutos, nem que você começar com 5 minutos, nem que você começar com 10, 15 minutos, mas coloque isso diariamente como um compromisso, põe no relógio, separa um momento do teu dia e começa a esperar em oração. Mesmo no nível carne, começa a esperar em oração. Mesmo no nível carne, vai esperando. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quinto dia, uma semana, um mês. E você vai perseverando, vai esperando em oração. Daqui a pouco, aqueles 5 minutos, aqueles 10 minutos, por você estar esperando, a tua carne vai sendo enfraquecida e você vai crescendo em oração até chegar a hora de romper esse nível carne. Então, em média, geralmente, vou dar número aqui, tá? Geralmente é de 20 a 25 minutos que você consegue romper o nível carne. Se você reparar, se você participar de uma sala de oração ou orar junto com algumas pessoas, você vai ver que se vocês romperem de 15 a 20 minutos, se você passar disso, você vai ver que você vai entrar num novo nível, você vai ver que vai ficar mais leve as orações, você vai ver que vai ficar mais fácil as orações. É porque esse nível carne está sendo rompido. Tá? Esse nível carne está sendo rompido. Então é bem interessante isso. De 15 a 20 minutos você vai ver que se as pessoas, você individualmente ou coletivamente, perseverar ou esperar, você vai ver que vai romper e vai ficar leve, vai ficar mais fácil orar. Aquela guerra inicial vai começar a ser rompida. Então eu e você precisamos crescer nesse nível de oração, tá? Oração na Bíblia era ensinada assim. Oração na Bíblia era compartilhada assim, tá? Então isso que eu estou explicando para vocês são princípios bíblicos da parte de Deus, biblicamente falando, que nós analisamos na Bíblia e também com a experiência das salas de oração e de acompanhar ministérios de oração há mais de 2 décadas aí já, tá? Então você percebe que quando você fica só ali naqueles 10 minutinhos orando ali, você vai ver quão pesado é, porque é a carne, tá? A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito. A carne não quer que você ore, a carne não quer que você entre na presença de Deus, a carne não quer que você busque a face de Deus. Então muitos de nós travamos aí. Ficamos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e paramos. E ficamos aí. Quando no máximo chegamos ali naqueles 20 minutos difíceis, ali que está perto para romper, geralmente está quase pronto para romper, nós não conseguimos romper, e aí no outro dia a carne já começa a gritar, ela começa a impedir você de orar, então aí você deixa de orar 2, 3, 4, 5 dias, aí volta a orar, mas aí é aquele peso de novo, então você fica nessa oscilação, e a vida de oração não é uma vida de oração prazerosa, não é um negócio legal, é um negócio difícil, é um negócio complicado, é um negócio pesado, né? Então nós vemos que precisamos aprender as maneiras e romper de uma maneira poderosa nessa maneira de nós rompermos. Se você começar perseverando, nem que for 5 minutos, esperando em oração, 5 minutos, 10 minutos, esperando em oração, você vai ver que daqui a pouco 15 minutos você vai conseguir rompendo, daqui a pouco chegou 20, e quando bater média de 20 minutos, aí você vai romper esse nível carne, e aí você vai entrar no nível alma. Aí quando você entra no nível alma, você vai perceber que ficou mais fácil essa oração, ficou mais fácil, muda o ambiente espiritual, o nível alma ali já é diferente, ali nós vemos que esse nível alma, ali já tem uma manifestação da presença, já tem uma manifestação do Espírito Santo de uma maneira diferente, então você já começa a romper em oração, e esse nível, a alma, já não é mais tanto só pedir, esse nível alma já começa a mudar, porque a presença de Deus começa a aumentar e a crescer naquele momento de oração, que você vai ver que agora você começa a buscar, a busca começa a ser o foco,
a busca começa a ser o alvo, porque a carne já não está mais atrapalhando. A carne estava ali pedindo, e não tem problema pedir, você pode pedir, porque diz assim, Jesus, pedir e dar-se-vos-á, tá? Ele vai te dar, mas ele está nos chamando para crescermos em oração. Então a aula dessa noite é os 3 níveis de oração, corpo, alma e espírito, carne, alma e espírito, pedir, buscai, batei. Então, quando você rompe aqueles 20 minutos, 25 minutos, que dá aquela rompida, você vai entrar nesse nível buscar. E aí o nível buscar é aquela vontade. Aí já muda a igreja. Você vai começar a ter vontade de orar. Aí você começa a buscar a presença dele, buscar o relacionamento com ele. Aí quando você ficou 1, 2 dias sem orar, não é igual antigamente que era só no nível de pedir ou da carne, que você ficava talvez semanas sem orar. Não, já mudou. Mudou, agora é o nível buscar. É o nível buscar agora quando você está ali nesse nível, você passou 1 dia sem orar, 2 dias sem orar, você já sente falta. Isso que é importante. Esses são sinais que nós temos que entender que a nossa vida de oração está crescendo, tá? Então, quando nós sentimos o peso de orar, é que nós estamos no primeiro nível, e esse nível é um nível dificílimo, por isso eu quero te incentivar a romper esse nível, e esse nível vai romper quando você esperar e perseverar e praticar nesse primeiro nível mesmo, que é o pedir, que é aquela, não sei nem como orar direito, aquela dificuldade de oração, mas ali você vai perseverando, você vai chegar um momento que você vai ver que vai romper. Aí quando romper, você entra nesse nível buscar. Buscar está relacionado com a presença dele, está relacionado com buscar a face dele, está relacionado a buscar os dons dele, está relacionado a buscar a espiritualidade. Algo começa a mudar no ambiente espiritual, aquela presença já começa a envolver a sala de oração, o ambiente que você está, o teu quarto, ou o lugar que você está orando. Aquela presença já começa a vir, porque aquele que busca, a Bíblia diz que vai achar, né? Buscai e achareis. Então Deus jamais vai desprezar um coração que está buscando, tá? Então nós vemos que a pessoa que consegue romper o primeiro nível, ali média de, pode ter, isso é experiência, tá? Média de 20 minutos, 15, 20, 25 minutos, mas uma média de 20, quando você rompe esse ambiente, você vai ver que esse buscar começa a fazer parte da tua vida. Aí esse buscar é uma sede que vem dentro de ti, é um desejo que vem dentro de ti. Como a corça anseia pelas águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Olha o nível alma aí, eu anseio, eu te busco. E a Bíblia diz que aquele que busca a Deus assim, com esse anseio, vai achar. Aquele que busca com esse desejo vai encontrar. Aquele que busca o Senhor dessa maneira vai ter um encontro genuíno com o Senhor. E esse nível é um nível que começa a manifestação de poder, começa a manifestação da glória, começa a manifestação do sobrenatural. É nesse nível aqui que você começa a experimentar a leveza de uma vida de oração. Então, o pior lugar para você estar estar no nível pedir, porque o nível pedir vai ser aquele peso, e aí por ser pesado, muitas vezes você não vai orar, muitas vezes você vai ficar dias, semanas sem orar, aí quando você tenta entrar de novo na presença de Deus, você vai ficar máximo 10 minutos orando, e os outros minutos só começa a ser algo que sua mente divaga, você começa a pensar nas contas que tem para pagar, nos compromissos que tem que fazer, aí você volta, pede perdão, Deus, perdão, continua ali orando de novo, aí divaga de novo, aí você distrai, aí o celular está ali do lado, em vez de você deixar ele longe ou desligado, aí você já tá a oração, tocou, chegou a mensagem, você já dá uma olhada para ver quem que é. Então esse nível inicial você tem que fugir dele, apesar de ser legítimo, é o nível inicial, é a oração, toda oração é válida diante de Deus, chega diante de Deus. Então nós temos que entender que esse nível precisa ser rompido. E eu estou falando aqui de pessoas que participam de ministério de intercessão, estou falando para líderes, para pastores, para diáconos, para presbíteros, todo mundo tem que aprender a quebrar esse muro, essa barreira e romper. Pedir e dar-se-vos-á, mas aí entra o nível da busca. Buscai e achareis. Esse nível é um nível poderoso, é um nível glorioso, é um nível que eu e você temos que entrar, eu e você temos que achar. Então é algo poderoso, tá? Então nós temos que entender que aí você começa a ter experiências com o Espírito Santo na oração. A esse ambiente de buscar é quando a Bíblia diz que buscar e achareis,
é quando você começa a ter sensibilidade espiritual de ouvir a Deus. Deus começa a falar e você começa a ter sensibilidade de escutar a voz de Deus. Esse é um ambiente muito forte. Esse começa, os sentidos espirituais começam a ser aguçados. Deus começa a falar poderosamente na tua alma, no teu espírito. Então, buscai e achareis. Aqui é um nível importantíssimo, e aqui você também, se você romper e chegar nesse nível, é um nível poderoso. Então aqui começa os teus olhos espirituais serem abertos, muitos vão ter visões, e eu libero e profetizo isso sobre a tua vida aí, sobre o teu ministério, que Deus abra os teus olhos espirituais, que Deus abra os teus ouvidos espirituais para que você possa ver, ouvir o que está acontecendo no mundo espiritual. Aí você começa já a alterar. O nível pedir é muito ligado às coisas dessa terra, muito ligado com o que seus olhos naturais conseguem ver. O nível buscar e já começa a mudar, já começa os teus olhos espirituais serem abertos, os teus ouvidos espirituais serem abertos, você começa já a ter a audição espiritual aguçada, começa a ter uma visão espiritual aguçada. Alguns não vão ter visões, mas vão ouvir, vão ter aquelas impressões espirituais. Então isso é muito importante para nós entendermos nesse crescimento de oração. Mas tudo isso vai acontecer por nós perseverarmos, por nós esperarmos no Senhor. O que é esperar no Senhor? Eu já expliquei no início aqui, é oração, é esperar orando, tá? Muita gente acha que esperar no Senhor é ficar aguardando Ele. Não, eu confio, Deus vai fazer grandes coisas, amém, também creio, a nossa fé tem que ser colocada em ação, mas esperar, toda vez que a Bíblia fala a palavra esperar, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é esperar em oração, orando. Então essa oração, então quando você vai esperando em oração, você vai orando, vai perseverando, vai esperando em oração, daqui a pouco esse nível inicial, esse nível de pedir, esse nível da carne é rompido, e aí você vai entender frases de homens e mulheres de oração, avivalistas de oração, que diziam: a minha vida é orar, a minha vida é clamar. E se nós não rompermos o nível inicial, nós jamais vamos entender isso e nem conseguiremos viver isso. Então, quantas igrejas estão precisando de homens que rompam esse primeiro nível? Quantas igrejas estão precisando de mulheres e homens de Deus que rompam esse primeiro nível em todos os aspectos, não só os intercessores. Aqui todo mundo rompendo nesse nível, nós vamos ver coisas poderosas da parte de Deus. Então, buscai e achareis. Então, esse buscar, ele também tem uma média de 15 a 20 minutos, onde você fica ali e você vai rompendo esse nível de buscar até você achar, ter experiências com Deus, mas ainda aqui são experiências com os dons sobrenaturais, são experiências com anjos, são experiências com pó de ouro na mão, milagres, maravilhas, sinais de cura. Agora tem um outro nível, que é o nível que todos nós devemos chegar, que é o nível que o Senhor espera que nós cheguemos, que é o nível que o Senhor espera que nós alcancemos, que é o batei, que é aquele lugar onde você bate e Ele abre a porta. Aí é face a face, aí é manifestação de glória, manifestação de poder. Aí você esquece o que você estava pedindo, aí você esquece até na sua busca, porque você já o achou. Então, batei e abrir-se-vos-á, tá? Então, é esse nível aqui, aonde o Espírito Santo age com poder. É aqui que o Espírito Santo vai se derramar e vai cair sobre a tua vida. E é esse nível que o Senhor tem nos falado nesses dias de uma maneira profética, que Ele quer nos levar. Deus está falando que vai despertar a nação brasileira, já despertou a nação brasileira no avivamento através da adoração. Mas Deus sempre trabalhou assim na história da humanidade e vai trabalhar assim também contigo, conosco, na nossa nação. Deus primeiro dá um despertamento através da adoração e do louvor a Deus, que vai rompendo grilhões, vai rompendo cadeias, e depois Deus começa a levantar essa nação na oração, no jejum e na oração. E nós estamos entrando nesse nível, que essa onda venha sobre a nossa nação, que essa onda venha sobre a nossa alma, que essa onda venha sobre a nossa vida. O Senhor quer nos levar a sermos conhecidos como uma nação de oração. Só que isso só vai acontecer se nós rompermos esses níveis iniciais da oração. Se nós não rompermos isso, nós vamos ver que esses níveis iniciais não rompidos, nós vamos ter uma vida de oração monótona, chata, cansativa, inconstante, toda hora distraído. Não, peraí, eu esqueci de fazer algo. Vai lá,
e fica um tempo ali, não, deixa eu só mexer, não, essa mensagem eu tenho que ver urgente. Então nós começamos a ser toda hora distraídos, isso nos rouba demais e não conseguimos romper. Por muito tempo, a igreja, sem perceber, tem ficado nesse nível de pedir, só no nível inicial, nível da carne ali. E não tem problema nenhum você fazer esse tipo de oração e estar nesse nível, desde que você não fique aí por uma longa temporada. O Senhor quer que você bata para que Ele possa abrir. Então isso que é muito importante na nossa vida de oração, isso que é muito importante nesse momento de esperar em Deus, esperar no Senhor. Vamos ver aqui Isaías 40, deixa eu abrir aqui rapidinho para ler aqui com vocês. Isaías, quando a gente espera em oração, vamos ver o que acaba acontecendo conosco, com a nossa vida. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, e esse esperar é no quê? Eu já expliquei diversos outros textos bíblicos na Bíblia, vão te falar isso, que esperar é esperar em oração, tá? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, olha que promessa poderosa para aquele que espera no Senhor. Que forma que nós esperamos no Senhor? Oração. E aí nós vamos esperando em oração, e aquele primeiro nível que era difícil de romper, você começa a romper. Então, tem essa espera no Senhor através da oração. Tem essa perseverança de oração, porque você vai ver que vai romper os níveis que estavam paralisando você, que estavam impedindo você de avançar e de viver coisas poderosas da parte de Deus. Então comece amanhã, já põe no relógio, fala, Deus, 10 minutos aqui, nem que for 10 minutos, eu vou perseverar, eu vou esperar em Ti. Então começa a orar, vai ser difícil, talvez vai ser uma guerra, vai ser aquelas distrações, tua mente vai devagar, você vai ficar perdido, mas espera um dia, espera 2, espera 3, espera 4, espera 5, uma semana, daqui a pouco você vai começar a ver um ambiente mudar, você vai começar a ver o teu tempo de oração aumentar, aí você vai começar também a ver o ambiente espiritual mudar. Então aquele que tem essa prática e começa a esperar no Senhor, vai ter momentos que ele vai estar tão habituado a fazer isso, que ele vai começar a orar, Senhor, em nome de Jesus, ele já entra direto no nível, já no outro nível de oração. Ele nem fica ali naquele nível ali inicial, aquele nível difícil, ele já entra num nível onde a glória já vai chegando, onde a presença vai chegando, e ele pode pedir nesse nível também, mas ali é diferente, é um nível mais leve, é um nível espetacular, que nós possamos desmistificar que orar é complicado, que orar é difícil, que orar é um peso, que orar é complicado estar em oração, que nós possamos desmistificar isso, na verdade, que precisamos crescer em níveis, tá? Precisamos crescer em níveis, então nós temos que entender que quando nós vamos aumentando, nós vamos crescendo em níveis, nós vamos vendo que a oração, na verdade, é a coisa mais maravilhosa que nós podemos praticar, é a coisa mais maravilhosa que nós podemos estar praticando. Então guarda isso no teu coração, 3 níveis de oração: pedir, buscai e batei, tá? Então olha só, vamos lá comigo, hein? Vocês são homens e mulheres de oração, né? Olha só que interessante, já disse aqui que é uma média de 20 minutos no primeiro nível, talvez de 15 a 20 no segundo nível, e talvez quando você vai chegando nessa presença aí não tem um tempo determinado, aí é você e Deus, é óbvio, mas também vamos dizer que seja 20 minutos nesse nível de bater e abrir-se-vos-á, né? Então olha só, o que Jesus disse quando os discípulos começaram a orar? Nem uma hora podeis orar comigo? Então olha que chave que Jesus está dando sobre oração. Nem uma hora podeis orar comigo? O que ele está falando? Não tem como romper na oração, se não pelo menos entender os três estágios, as 3 etapas da oração, os 3 níveis da oração, que inicialmente vai ser isso. Vai ser mais complicado, vai ser 20 minutos em um, 20 minutos em outro, talvez 20 minutos no outro ou mais. Mas ali nós vemos que com o passar do tempo você já começa a orar, você já entra num nível superior, você já entra nesse nível de intimidade, nesse nível de glória, nesse nível de poder de Deus. E é isso que Deus está chamando a nação brasileira. Deus está chamando a nação brasileira para nós entendermos a onda que Ele quer derramar sobre as nossas vidas. Existe uma onda poderosa do Espírito Santo, e aí nós quando já entramos nessa presença maravilhosa, nessa glória, já começa a vir. Aí o tempo pode ser 5 minutos,
Mas se for 5 minutos na glória, já nesse nível de intimidade com Deus, você vai ver que não se compara a nenhum outro, só que quem está na presença, quem vive esse ambiente de glória na oração, ele não quer sair de lá. Ele muitas vezes tem que sair porque tem que tocar a vida, mas ele não quer sair de lá. É algo que chama ele, é algo que convida ele. É algo que ele sente falta, é algo que ele sente falta como uma água quando ele está com sede, como um alimento quando ele está com fome, vai ser oração na tua vida, você vai sentir falta dela. O problema é que a igreja experimenta o nível inicial e ela tem, por ter vamos falar, experiências ruins, ela vai não sendo a prioridade da sua busca a Deus. Muitas vezes ela prefere estar adorando. Amém, a adoração é importante, a adoração faz parte, mas é a oração que vai trazer o teu crescimento espiritual. Então, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, ali as forças são renovadas, ali o vigor entra de novo dentro da tua alma, ali a canseira da tua alma cai por terra, ali o abatimento físico, o abatimento de alma. Aí nós vemos o Espírito tendo liberdade de agir, aí é quando ele te traz revelação, intimidade, aquele nível aonde você não quer sair, é algo poderoso. Então, eu e você precisamos aprender a força e o poder que tem em crescer nesses níveis de oração. Isso vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Deixa eu ler outro texto aqui sobre esperar no Senhor, para vocês entenderem o que eu quero dizer sobre essa espera. Por exemplo, aqui Salmo 130, vamos lá. Salmo 130, versículos 5 e 6. Salmo 130, 5 e 6. Vamos lá. Diz assim: aguardo, Senhor, a minha alma aguarda, eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia e nele há copiosa redenção. Então, quando o salmista está convidando nós a esperarmos, orem, fiquem em oração, porque daqui a pouco você vai sair desse nível carne, vai entrar nesse nível alma que está se referindo aqui, o salmista em Salmo 130, que ele diz, a minha alma aguarda, é aquele lá, buscai e acharás, né? A minha alma aguarda, eu espero nele, eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Então, quando você vai esperando em oração, vai rompendo, você entra no nível alma, aí você começa a mudar o ambiente espiritual de onde você está, a presença de Deus está aqui, está tocando a tua vida aí, porque eu sei que o Espírito Santo está tocando as nossas vidas agora, eu sei que o Espírito Santo está tocando a minha e a tua vida, para que ele possa fazer a tua vida de oração crescer e se erguer de uma maneira poderosa. Então, nós sabemos que Deus está nos chamando lá para esses níveis altos de intimidade com Ele, e Ele quer te levar a isso, que o Espírito Santo de Deus caia sobre você agora, aí onde você estiver, te ajude a romper esse nível inicial e você comece a ter experiências com esse estilo de vida de oração. Aí dali você não vai querer sair, ali vai ser um lugar que você não vai deixar, igual Jesus, o dia inteiro trabalhando, expulsando demônio, pregando, falando, e a Bíblia diz que ele passava a noite em oração, porque era algo difícil, ele estava mortificando ali a carne dele, era algo complicado. Não, ele já estava num nível ali de bater e abrir-se-vos-á, e quando ele batia, o Pai já abria, ele tinha comunhão com o Pai, a presença renovava ele, o poder renovava ele, a grandeza do céu renovava ele, e nós vemos algo poderoso da parte do Senhor acontecendo sobre esses que esperam em oração no Senhor. Esses que esperam em oração, eles vão rompendo. Então tenha disciplina de oração. Põe no relógio, põe diariamente aí, 10 minutos é de Deus. Esse daqui é a minha oração. A gente começa a orar. Talvez os primeiros dias, primeiras semanas vão ser horríveis, né? Como muitas vezes já foram. Mas quando você daqui a pouco, passou 2 semanas, daqui a pouco algo muda. Você vai ter visitações do Espírito Santo. Você vai estar ali dirigindo um carro, você vai estar ali no teu lugar de trabalho, você vai estar muitas vezes na tua casa, você vai ver o Espírito Santo caindo sobre ti de uma maneira tão poderosa que você vai ter desejo de orar, você vai ter vontade de orar, você vai ter vontade de ir para um lugar e fazer uma oração a Deus, estar buscando a Deus em oração. Então você vai ver como vai mudar. Então não vai ser só na sua força. Muitos estão tentando levar uma vida de oração carnal, uma vida de oração no primeiro nível que eu expliquei aqui, que Jesus também falou, né?
sobre esses 3 níveis, Jesus explicou muito bem, ele falou claramente sobre isso, que era o tabernáculo ali. Primeiro lugar era o átrio, segundo lugar o santo lugar e o terceiro lugar o santo dos santos, tá? Que entrava o sumo sacerdote uma vez por ano só no santo dos santos. Então, para você fazer uma tipologia, um entendimento de como muitas vezes é difícil nós entrarmos, mas agora a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo e aquilo que nos separava não nos separa mais. Então nós temos força e autoridade para entrarmos nesse lugar que é o Santíssimo Lugar, e isso vai fazer toda a diferença em nossas vidas. O primeiro lugar é o lugar de sacrifício, é aquele lugar onde era de perdão de pecados, os homens levavam seus animais para serem sacrificados no altar de holocausto. Ali era lugar de purificação, de santificação, de perdão de pecados, tinha as bacias ali com água para se lavar, ali era um lugar de morte, ali era um lugar pesado, ali era um lugar onde tinha sangue para tudo quanto é lado, ali era um lugar onde os homens choravam, as almas dele clamavam perdão a Deus. Então imagina só essa analogia trazendo para a nossa vida de oração, como é esse ambiente da carne, como a carne atrapalha muitas vezes a nossa vida de oração, mas aí nós perseveramos naquele lugar ali do átrio, nós permanecemos, nós obedecemos, tudo ali que o Senhor nos pediu, nós estamos ali buscando a Ele, nós estamos perseverando, estamos esperando nele ali, quando daqui a pouco nós temos acesso ao santo lugar. Já no santo lugar é algo poderoso, já no santo lugar é o lugar de buscar, ali é o lugar de buscar mais revelação, buscar mais intimidade, buscar mais da presença dele, buscar mais da presença dele. Tinha um lugar ali com os pães, e esses pães no hebraico chamavam pães da face, pães da presença. Então é aquela presença de Deus que vai te alimentando, que vai te sustentando nos dias difíceis, é aquela presença que vai te sustentando, é como um alimento mesmo, que você vai te dando força, vai te dando vigor. Ali também tinha a menorá acesa, com o óleo ali da oliveira ali, que tinha sido moído, e agora estava ali acendendo aquela luz ali, trazendo luz, revelação, entendimento, força, vigor, autoridade, algo poderoso da parte de Deus. E aí você olhava para frente, tinha um altar de incenso, onde ali era um altar de ouro, onde tinha as orações ali, os incensos simbolizando a oração, e aquela oração subindo aos céus, e aquela oração tendo autoridade nos céus, aquela parte do buscar algo poderoso da parte de Deus. Só que aí daqui a pouco, quando você vai perseverando e vai esperando, e vai esperando, e vai esperando em oração, sem cessar, sem esmorecer, sem fraquejar, você vai esperando, daqui a pouco, aquele véu que se rasgou, você começa a ter acesso a entrar dentro do Santo dos Santos, é aquele lugar que você bate e ele abre. Você bate e ele vai abrir, ele vai bater e abrir-se-vos-á. E aí quando abrir-se-vos-á na tua vida, se prepara, que aí é um lugar que você nunca mais vai querer sair. Você só sai porque sabe que tem a tua vida, do teu dia a dia, mas é onde tua vida de oração vai ser poderosamente mudada. A tua vida de oração vai ser completamente impactada pelo poder, pela visitação e pela glória do alto. Amém? Então guarda no teu coração Mateus 7:7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e vai achar, batei e vai abrir, tá? Então esse é 3 níveis, óbvio que se nós mergulharmos aqui, nós teríamos, por exemplo, como um ensino para a gente, o tabernáculo, cada utensílio, cada peça, como ele era feito, as medidas, tudo aquilo ali fala sobre cada nível da nossa vida de oração. Então ali o átrio, por exemplo, como eu já disse aqui, tinha um altar feito de bronze, a maioria dos elementos eram de bronze, e bronze está ligado ao pecado, bronze está ligado às malignidades, então tudo isso estava ali presente ali, né? E tinha as medidas ali, o tamanho do átrio, ali é muito importante ali meditar nesse simbolismo para nós entendermos esse nível de oração que é tão difícil de nós rompermos, tão complicado. Mas se você for, fica 10, fica 5 minutos, mesmo que seja difícil, sua mente vagueie, continua ali, continua esperando nele, daqui a pouco, daqui a pouco você vai ver que vai mudar o ambiente espiritual na tua vida. Aí você já nem lembra mais que era para pedir, você só está querendo ele, que está querendo buscar ele, está querendo ter um encontro com ele, está querendo ter uma comunhão com ele, e aí daqui a pouco esse ambiente de busca muda, e aí você começa a entrar num nível que você só bate, só chama, só toca,
e Ele vem. E quando Ele vem, a tua vida de oração vai ser poderosamente usada por Deus nessa próxima temporada. Deus está nos chamando para esse liberar novo que Ele está trazendo para a igreja brasileira. Deus levantou a igreja brasileira na adoração, agora chegou a hora de Deus levantar a igreja brasileira na oração e no jejum. Se prepara para o que Ele está buscando e encontrando os seus filhos nesse tempo, que você seja um deles, que você seja um desses valentes aí de Deus nessa temporada para levar em oração esse novo tempo. Amém? Aula dada, ensino dado, lógico que de uma maneira superficial, teria muito mais para falar. Quem sabe em outra aula a gente fale mais com vocês. Amém, família? Então, relembrando vocês aqui, que daqui 7 minutinhos vai liberar as inscrições para o Congresso, pro Congresso Regional, depois do Congresso de São Paulo. Nós vamos fazer nas regionais. Primeiro ano de teste que nós estamos fazendo vai ser agora, aqui em Floripa. No ano que vem nós vamos fazer em todo o Brasil. Então se prepara, vai ser algo forte, vai ser algo poderoso da parte de Deus. Daqui 7 minutinhos abre as inscrições lá, entra lá, tá? Pelo Instagram Bola de Neve Floripa, ali vai ter na bio ali do Bola de Neve Floripa, vai ter ali como que você faz a inscrição. Só clica lá e já se inscreve, você vai ver ali o mesmo ícone do congresso que teve lá em São Paulo, que foi postado aqui também nas redes sociais. E é isso, tá bom? Fechado, família? Abração, nos vemos aqui sábado, glória a Deus por isso. E deixa eu falar, não esquece não, deixa eu ver aqui, olha lá, quem tá lá no cantinho, aqui em cima, Paulo, vocês que estão perguntando aí que não compraram no congresso, e estão perguntando como que faz para pegar, então já fica a dica aí para vocês, ó, certo? Aqui embaixo, aqui embaixinho aqui, ó, tá aqui, ó, editora Letra Falada, você clica lá e já pede direto no direct, você vai receber as orientações, direções como fazer, adquire um, adquire dois, vamos lá, vamos bombar aí, porque Paulo tem grandes ensinamentos sobre oração, sobre como nós também crescemos em oração, porque um dos maiores mestres da oração na palavra de Deus foi Paulo, tá? Sem sombra de dúvidas, disparado, não é à toa que esse livro ficou bem maior que os outros, então quem tem aí já sabe, tá bom? Glória a Deus por isso. Aí, a Mirelle está pedindo para vocês comprarem aí. Compra aí, porque senão, olha aí, ela não vende. Acho que não sei nem quanto que ela vendeu. Ela deve ter vendido 2. Me ajuda a Mirelle aí, gente. Vamos lá? Vamos orar, gente. A onda de oração está chegando aí. Se agarra nela e deixa Deus te levantar nessa temporada. Glória a Deus, tá? Amo vocês em Cristo. Deus abençoe. Valeu. Tchau, tchau. Ó, editora Letra Falada, tá? Valeu.